Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no Evangelho de João, capítulo 14, E nós vamos estar meditando mais precisamente dos versículos 1 até ao 17. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e os tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Glória a Deus, aleluia, Jesus, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus fez esse discurso todo com os discípulos, né? Com os apóstolos, né? Ali no Monte das Oliveiras, quando já se aproximava, né, o príncipe deste mundo, né, para poder prendê-lo, né? E Jesus, passando ali as últimas instruções, fez esse discurso todo nessa palavra linda, maravilhosa, que é o São João 14, né? Ou João 14, né? E nós vamos estar meditando aqui hoje até os versículos, alguns versículos apenas, né? Nossa meditação de hoje, ela vai ser do versículo 13 até ao 17, né? Que parece que é pequenininho, que é pouca coisa, mas não é pouca coisa não. É possível que nem não consiga concluir a meditação desses 4 versículos com os irmãos aqui hoje, né? Se não der, amanhã nós continuaremos e vamos até quando for necessário, para que haja um perfeito entendimento dos irmãos, né, sobre toda essa meditação nesta palavra que o Senhor, né, deixou escrita. Ele mesmo disse, né, foi o Senhor quem disse essas coisas todas, não foi nenhum outro profeta, não foi nenhum outro apóstolo, foi Jesus quem disse essas coisas todas. O Evangelho de João 14, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus que disse, né? Vamos aqui pegar no verso 13, né? 14, versículo 13, está escrito o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? A oração em nome de Cristo abrange pelo menos 2 coisas. Primeiro, orar em harmonia com a sua pessoa, caráter e vontade. Segundo, orar com fé em Cristo, na sua autoridade e com o fim de glorificar tanto o Pai como o Filho. Confira em Atos, capítulo 3, versículo 16. Orar realmente em nome de Jesus equivale a dizer que ele ouvirá qualquer oração, como ele mesmo oraria. Não há limite para o poder da oração quando ela é dirigida a Jesus ou ao Pai com fé e conforme a sua vontade. Ver em Mateus, capítulo 17, versículo 20, nota. Vamos para o versículo 14, vamos para o versículo 16 agora, que diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Rogarei ao Pai, né?
Jesus rogou ao Pai que enviaste o Consolador, mas somente aqueles que o amam sinceramente e que se dedicam à sua palavra. Eu tenho falado com os irmãos do Espírito Santo, irmãos, que muitos dizem ter, né? Que muitos acham que tem, pensam que tem, né? Ele não é para todos, né? Ele não é para todos. Somente tem o Espírito Santo quem anda de acordo com o que está escrito aqui. Jesus rogou ao Pai que enviasse o Consolador, mas somente àqueles que o amam sinceramente e que se dedicam à sua palavra. Jesus emprega o tempo presente em se me amardes. Se me amardes, então é necessário amar a Jesus. Nós não podemos lançar as palavras do Senhor pelas nossas costas, como o Senhor mesmo fez essa afirmação e está escrito, né? Se nós lançarmos a palavra do Senhor pelas nossas costas, nós não amamos o Senhor, né? E o Espírito Santo, ele é condicional ao homem, né? A mulher, de um modo geral, né? Ele é condicionado se me amardes, né? É preciso primeiramente amar a Jesus, né? É preciso primeiramente conhecer a palavra do Senhor. É preciso primeiramente meditar na santa palavra de Deus, né? E fazer uma entrega total, né? Uma renúncia total precisamos fazer para poder recebermos o Espírito Santo do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus rogou ao Pai que enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, mas somente aqueles que o amam sinceramente e que se dedicam à sua palavra. Jesus emprega o tempo presente em se me amardes, verso 15, né? Ressaltando assim uma atitude contínua de amor e de obediência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Somente o filho obediente pode receber o Espírito Santo do Senhor, né? Obediência a todas as leis, os estatutos e os mandamentos da lei do Senhor. Somente estes podem receber o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, né? Que é o próprio Espírito do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda continuando no versículo 16, né? Versículo 16, o Consolador, né? Jesus chama, né? O Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega paráclitos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Isto é o Paráclito, né? O Paráclito significa literalmente exatamente isso. Alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. É um Paráclito. Então o Senhor, o Espírito Santo do Senhor é o nosso Paráclito divino, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, né? É um termo rico de sentido, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. O termo grego para outro é aqui alon, significando outro da mesma espécie, e não héteros, que significa outro, mas de espécie diferente. Noutras palavras, o Espírito Santo já dá prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra, né? Exatamente isto, eu já disse isso, que o Espírito Santo do Senhor viria exatamente para ficar no lugar de Jesus, porque Jesus precisava voltar ao céu. A missão estava cumprida, o tempo determinado estava cumprido, ele precisava voltar. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos,
né? O Espírito Santo da verdade, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado, né? E que o Senhor continua dizendo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Noutras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra. Primeiro, Jesus promete enviar outro Consolador. O Espírito Santo, pois faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles, enquanto estava com eles. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Espírito estaria ao lado deles para os ajudar. Confira em Mateus, capítulo 14, versículos 30 e 31. Prover a direção certa para as suas vidas. Verso 26. Consolador nos momentos difíceis. Verso 18. Interceder por eles em oração. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Confira em Romanos, capítulo 8, versículo 34, né? E permanecer com eles para sempre, né? É lindo demais, irmãos, o homem ter consciência de que o Espírito Santo do Senhor, ele ora ao Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, né? Aqui está a afirmação, né? O Espírito Santo, ele ora também, não somente junto conosco, e quando nós estamos fracos, nós não damos conta de orar, né? A gente só geme e pronto, né? E gunguna, né? O Espírito Santo do Senhor que habita em nós, ele ora ao Pai intercedendo por nós. É lindo demais, é coisa realmente maravilhosa, né? O homem precisa ter ciência dessas coisas todas, né? Que como é lindo, como é rico, como é maravilhoso o Espírito Santo do Senhor. Jesus promete enviar outro Consolador, o Espírito Santo, pois faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles enquanto estava com eles, né? O Espírito estaria ao lado deles para os ajudar, né? Confira em Mateus capítulo 14, versículos 30 e 31. Prover a direção certa para as suas vidas. Verso 26. Consolar nos momentos difíceis. Verso 18. Interceder por eles em oração. Romanos capítulo 26, capítulo 8, versículos 26 e 27, né? É aqui que o Senhor afirma, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, capítulo 26 e 27. Confira em Romanos 8, 34. E permanecer com eles para sempre, né? Glória a Deus, aleluia. E somente quando nós formos arrebatados nos ares pelo Senhor para encontrar com o Senhor nas nuvens, e quando aí o Espírito Santo do Senhor, ele irá conosco para nos conduzir ao encontro do Senhor nas nuvens, mas estaremos juntos para sempre no céu para toda a eternidade, né? A palavra Paráclitos é aplicada ao Senhor Jesus em 1 João capítulo 2, versículo 1. Jesus, portanto, é nosso ajudador e intercessor no céu. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Enquanto que o Espírito Santo é nosso ajudador e intercessor, habitando em nós aqui na terra. Romanos capítulo 8, versículos 9 ao 26. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Capítulo 6, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No versículo 17 está escrito o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós
o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus fez essa afirmação, irmãos, exatamente porque aqueles que o rejeitaram, né, quando ele estava aqui, não tinha ele junto deles para interceder por eles. Pelo contrário, né, Jesus, na entrada triunfal em Jerusalém, né, ele avistou Jerusalém com os olhos na descida triunfal, né, ele parou, contemplou Jerusalém à distância e disse para os habitantes de Jerusalém: Ah, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintos embaixo das suas asas, e vós não quisestes. E chorou ali angustiado por causa da dureza do coração daqueles que o rejeitaram naquela época. E esse Consolador que o Senhor enviou para ficar no lugar dele, né? Todo homem e toda mulher que não aceitam a Jesus, ele não tem e não pode receber o Espírito Santo, porque não aceitam a Jesus, porque não conhecem a Jesus. O Senhor afirma isto porque o Espírito Santo veio para ficar no lugar de Jesus, né, para continuar fazendo as mesmas coisas e interceder por aquele e aquela que ama Jesus, que recebe a Jesus, que reconhece que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que reconhece que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para salvar as nossas vidas para toda a eternidade, né? Somente estes recebem e têm o Espírito Santo se permanecer, né, nesta palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E aqui o Senhor afirma: habita convosco e estará em vós, né? Cristo declara que o Espírito Santo habitava agora com os discípulos e lhes promete que futuramente ele estaria em vós. A promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ver em João, capítulo 20, versículo 22, nota, né? A seguir, Cristo lhes ordenou aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo, que lhes daria grande poder para testemunhar, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu já disse isso para trás aqui com os irmãos, né? Que os apóstolos, até Cristo ser morto, crucificado e ressuscitado, né? E eles eram medrosos, não eram homens corajosos para enfrentar o perigo, para morrer, se fosse necessário morrer por Cristo, né? Eles eram valentes armados, porque tinha espada na cintura, eram armados, né? E aí eram valentes, porque confiavam na espada. Estava com Cristo, mas confiava confiava em Cristo em parte, né? Mas também na arma que estava na cintura de cada um. Tanto é que Pedro, quando Judas chegou com os bandidos para prender Jesus, Pedro meteu a espada na orelha de um servo do sumo sacerdote e cortou a orelha dele. Ele usou a espada, ele não usou a Bíblia nem a palavra, né? Jesus zangou com ele: mete a tua espada na bainha. Você pensa que se eu quisesse, né, eu não oraria meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos, né? E fez ele meter a espada na bainha, guardar a espada, pegou a orelha do rapaz no chão e colocou a orelha no lugar de novo, e a orelha ficou coladinha, perfeitinha, igualzinha a outra, né? Mas quando Jesus foi morto e crucificado, que apresentou a eles e soprou neles, quando ele apareceu aos 11, né? E naquela aparição dele aos apóstolos na Galileia, ele trouxe a mão no queixo e soprou sobre ele e disse para eles: recebais o Espírito Santo. Eles apenas recebeu naquele momento, né? Eles não foi batizado no Espírito Santo, né? Tem muitos irmãos que fazem essa confusão, acham que recebeu e está batizado no Espírito Santo. Não está batizado no Espírito Santo, não. Recebeu o Espírito Santo, mas o batismo ocorre um pouco depois, um pouco mais tarde, eu já disse, né? E aqui a palavra afirma exatamente isto, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis
cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ver em João, capítulo 20, versículo 22, nota. A seguir, então vocês vejam que foi depois. A seguir, Cristo lhes ordenou aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo. Aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo, que lhes daria grande poder. Aqui agora é que vem o poder, porque após ser batizado no Espírito Santo, aí o homem fica poderoso, porque ele é batizado no Espírito Santo, né? Depois da ressurreição, quando ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, né? A seguir, Cristo ordenou aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo, que lhes daria grande poder para testemunhar. Mas vós, Jesus disse para ele, né? Para eles aqui. Essa passagem aqui se deu quando Jesus disse para os apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto recebais poder. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas não tinham sido batizados no Espírito Santo. Jesus iria para junto do Pai, e porque quem batiza, irmãos, o homem e a mulher no Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. É ele quem batiza o homem e a mulher, que é batizado no Espírito Santo, é o Senhor Jesus que batiza. Ele subiu ao Pai, aí depois disso, que ele ordenou, demorou em torno de 10 dias para os apóstolos receberem o batismo no Espírito Santo. E a palavra afirma que não foi apenas os apóstolos, não. Todos os discípulos, além do que apóstolos são os 12 e discípulos são todos, né? Então ali tinha cerca de 120 almas que foram batizadas no Espírito Santo. Após 10 dias, ficar em Jerusalém até que do alto receba esse poder. É este poder aqui que Jesus está afirmando. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos, capítulo 1, versículo 5 ao 8, né? Atos 2, versículo 4. Para a operação do Espírito Santo na regeneração do pecador. Ver o estudo, a regeneração dos discípulos, página 1613. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nessa mensagem que não acabou ainda. Tem muita coisa pela frente e é algo realmente maravilhoso, irmãos. Amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Amém!